Fala, mulherada abençoada. Hoje é dia 25 do nosso devocional e o tema é casamento honrado. Vamos orar para a gente começar? Pai, em nome de Jesus, te pedimos agora, Senhor, que venha limpando toda a nossa mente e o nosso coração, Senhor, daquilo que possa nos distrair nesse momento contigo. E em nome de Jesus, que nós possamos receber daquilo que o Senhor quer nos entregar no dia de hoje através desse devocional. Em nome de Jesus, amém. A nossa palavra base hoje está lá em Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. No devocional diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Para tratar desse versículo, precisamos primeiro entender melhor a palavra honra. Honramos algo ou alguém quando adicionamos um peso ou valor maior ao que aquilo ou aquela pessoa é. Por exemplo, eu honro meu marido quando falo com respeito e trabalho com ele e não contra ele. Por outro lado, quando desonra alguém ou algo, você é descuidada e imprudente, porque não valoriza aquilo ou aquela pessoa. No casamento, o marido pode desonrar a esposa tanto quanto a mulher pode desonrar o marido, por não entenderem o princípio de honra. O versículo em Hebreus fala especificamente sobre honrar o leito conjugal, ou o lugar de intimidade. Nós honramos nosso casamento antes das núpcias ao permanecermos puras. O sexo fora do casamento desonra a aliança do casamento, os indivíduos envolvidos no ato e a Deus. Em contrapartida, o sexo dentro da aliança do casamento honra a Deus, os indivíduos e o casamento. Outra maneira de honrarmos nosso casamento é nunca permitir que outras pessoas ou coisas entrem em nosso lugar de intimidade. Isso significa não nos envolvermos naquilo que detrai a beleza da união sexual exclusiva. Alguns desses detratores são pornografia, masturbação, a perversão, prostituição e impureza. Por não haver vivido essas verdades antes, eu tive que enfrentar muitos lugares sombrios depois que me casei. Eu devia ser capaz de me entregar livremente ao meu marido, mas me via atada às escolhas do meu passado. Nós somos criadas para unir-nos sexualmente a apenas uma pessoa, porque a intimidade sexual é reservada para a união de duas pessoas que se tornam uma por meio da aliança do casamento. A intimidade deve ser exclusiva para ser íntima. Optar por fazer sexo com muitos degrada o que há de especial na pessoa escolhida. Creio que essa seja uma das razões pelas quais o adultério, em suas diversas formas, está desenfreado em nossa cultura. Por não entender o conceito de aliança, as pessoas dizem: casamento é só um pedaço de papel. O casamento não é meramente duas pessoas se tornando uma. É Deus fazendo das duas uma. Se não entendermos que o casamento inclui três, não um, ele se torna só um papel. Honrar a palavra de Deus traz força, aliança e intimidade ao casamento. Deus está no processo de restaurar o que foi rasgado e curar o que foi desonrado. Bom, vou começar falando aqui sobre a questão que ela coloca a respeito de não entender, o significado de honra. E ela coloca ali: eu honro meu marido quando falo com respeito e trabalho com ele e não contra ele. Muitas vezes, por deixarmos as nossas emoções falarem, nós já falamos muito sobre isso aqui, nesse devocional,
nós acabamos tendo esses momentos onde a gente desonra, né, as pessoas pelo fato da gente não entender, não conseguir separar a pessoa do inimigo. Então a gente fica contra a pessoa, ao invés de ficar contra o inimigo que está usando aquela situação para nos colocar uns contra os outros. E é exatamente isso que ela fala aqui, que nós precisamos entender que nós somos uma equipe, como marido e mulher. E nós, entendendo o que é a honra que ela fala aqui, a gente vai lutar juntos contra os problemas e não um contra o outro. E aí, obviamente, né, já levei uma puxada de orelha, porque ela fala ali que quando a gente desonra alguém ou algo, nós somos descuidadas e imprudentes, porque nós não valorizamos aquela pessoa. Então, o que fica de lição, pelo menos para mim aqui, é passar a entender que ele não é o meu inimigo e que Deus não quer que eu seja nem descuidada, nem imprudente, mas sim que eu entenda o princípio da honra, ao ponto de honrá-lo da forma que Deus quer que eu faça isso. E eu quero colocar aqui um ponto muito importante, independente se ele vai fazer o mesmo, porque isso é algo que o Espírito Santo traz a consciência para cada um. Então, o meu papel aqui nesse caso é orar para que o Espírito Santo fale com ele, para que ele tenha essa consciência também. E não ficar obrigando, cobrando, falando para que ele me honre, ou eu deixar de honrá-lo porque ele não vai fazer o mesmo. Porque, em primeiro lugar, eu tenho que fazer a minha parte no que diz respeito ao que Deus traz para mim. Em primeiro lugar, é o meu relacionamento com Deus. E se Deus deixa claro aqui que eu preciso entender e praticar o princípio da honra para com meu marido, isso independe da atitude que ele vai ter. Eu sei que é difícil, extremamente difícil, porque a primeira coisa que passa na minha cabeça, poxa Deus, mas eu de novo, sempre eu que tenho que ficar lutando, sempre eu que tenho que ficar fazendo. Mas aí o Senhor traz algo para o meu coração que eu quero compartilhar com você. Isso acontece porque é sempre eu que tenho que lutar, sempre eu que tenho que dar o primeiro passo ou estar à frente. É porque eu estou mais perto de Deus. É porque sou eu que estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Então é difícil, muitas vezes cansa e você quer desistir, jogar os bets. Não sei quem conhece aí essa gíria, né? Largar os bets. Mas não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que o Senhor nos chama para ser. O Senhor nos chama para sermos mulheres sábias. Então, que assim a gente proceda diante do Senhor. Porque a palavra fala que a esposa cristã edifica o seu marido que não é. Ou até mesmo o que vai na igreja, mas sempre tem alguma coisa ali, né, no casamento, onde a gente quer desistir, ainda que o marido seja cristão. Então, o princípio da lição aqui é o mesmo, independente se o seu marido é cristão ou não. Então, que nós possamos, em primeiro lugar, honrá-los, porque é isso que Deus quer de nós. Bom, o segundo ponto que ela fala aqui é sobre o versículo falar em relação ao leito conjugal, né? E o que veio ao meu coração é o que ela fala ali. Outra maneira de honrarmos nosso casamento é nunca permitir que outras pessoas ou coisas entrem no nosso lugar de intimidade. Ou seja, é uma responsabilidade nossa. Mais uma vez aqui, eu já falei isso em outros dias. Há
coisas, há responsabilidades que são da nossa parte fazer. Deus não vai fazer pela gente. E não permitir que pessoas ou coisas entrem nesse lugar é algo nosso. Porque o inimigo, ele só tem autoridade para agir na nossa vida se a gente permite, abrindo brecha. Ou se Deus permite, porque quer nos ensinar algo. Fora disso, o que ele faz é nos tentar. Ficar ali militando na nossa mente, colocar algo diante dos nossos olhos, mas a decisão final é nossa. E aí ela fala que algumas coisas dessas que podem entrar nesse lugar são a pornografia, a masturbação, a perversão, a prostituição e a impureza. E se você está chegando aqui no canal agora por conta do devocional, então provavelmente você não conhece ainda a minha história. E eu vou deixar aqui no card para você poder ver essa série sobre a minha vida, sobre aquilo que aconteceu comigo, né? Meu testemunho de vida. E para que você entenda o que eu vou falar agora. No meu caso, o que acabou entrando na minha vida foi a pornografia e a masturbação, por conta de um abuso sexual que eu sofri na infância. E isso entrou na minha vida antes de eu casar, lá no meio da minha adolescência. Então, quando ela fala ali sobre nunca permitir que essas coisas entrem nesse lugar de intimidade que é só meu e do meu marido, que é exclusivo, eu entendo aqui, porque é algo que eu vivo hoje, de decisão, de escolhas que eu faço, que é responsabilidade minha, por exemplo, sobre filmes. Porque aqui ela fala de pornografia, eu não tô nem chegando no mérito de buscar a pornografia em si, porque graças a Deus eu fui liberta dessas coisas. Eu tive um processo todo com Deus que tá lá nessa série, mas hoje eu não tenho mais isso na minha vida. Porém, a questão é os filmes normais do dia a dia ali, até filmes, vamos dizer assim, às vezes de romance, policiais ou alguma coisa do tipo, se tem algo envolvendo homem e mulher, é colocado ali cenas ainda que implícitas, ou seja, meio que mascaradas muitas vezes, dá a entender que eles vão fazer alguma coisa e tal. Eu pulo. Se eu começo a ver que o negócio já começa a ficar ali, porque tipo, por exemplo, uma série policial, que é o que eu tô assistindo no momento. Se eles começam ali, eu vejo que eles já estão, né? Eu vou deixar de assistir, porque hoje, obviamente, como eu falei, por conta de um processo meu com Deus, eu tenho maturidade para tomar essa decisão, para ter essa escolha, né? E não deixar de assistir todo o resto da história por causa de 2 segundos de uma cena dessa. Mas por muito tempo, o Espírito Santo trouxe no meu coração, por determinadas séries, de não quero que você assista mais isso, nem pulando. Não quero que veja, não quero que você assista. Então, por isso que eu falo que quando ela coloca ali, nunca permitir, é você que tem que tomar essa posição. Eu falo, né, que realmente é uma frase que muitas pessoas usam, o controle físico, literalmente, mas também da sua própria vida, está nas suas mãos. Então é você que tem que decidir, é você que tem que escolher, que você não vai ver aquilo. Porque se aquilo te gera gatilhos de alguma coisa, por que você vai colocar aquilo diante dos seus olhos, entende? Então que nós possamos, com a força do Espírito Santo, ter discernimento daquilo que nós estamos permitindo entrar no nosso leito conjugal, entrar nesse
lugar de intimidade que é exclusiva entre eu e o meu marido, entre você e o seu marido. E aí ela coloca ali o que deixa muito claro isso. A intimidade deve ser exclusiva para ser íntima. Para você ter algo mais profundo com alguém, com aquela única pessoa, tem que ser exclusivo. Nada pode estar entre vocês. Que no caso ali, são coisas que estão na nossa mente. Que muitas vezes não fala apenas de você colocar uma outra pessoa, que é no caso, de uma traição. Mas sim dessas questões, como por exemplo da pornografia, que vão ser coisas que vão estar na sua mente enquanto você está num momento de intimidade e você fica lembrando e pensando de outras pessoas, de outras cenas, de outras coisas e não está verdadeiramente com aquela pessoa ali, exclusivamente com aquela pessoa naquele ato. É sobre isso que ela está falando aqui, quando ela fala de exclusividade e intimidade. E aí, então, o que me chama a atenção da frase dela é que eu devia ser capaz de me entregar livremente ao meu marido, mas me via atada às escolhas do meu passado. Tanto por conta do que eu vivi, a respeito do abuso e tudo que ele trouxe, quanto por outras experiências também, de vida mesmo, de adolescência e tudo mais. Eu também me vi presa como ela. E falo que isso acontece até hoje em alguns momentos. E é isso que o Senhor vem chamar a minha atenção aqui também. Eu preciso deixar todo o passado para trás para conseguir ter algo mais profundo. E aí, finalmente ela fala: honrar a palavra de Deus traz força, aliança e intimidade ao casamento. Deus está no processo de restaurar o que foi rasgado e curar o que foi desonrado. E a palavra que vem à minha mente, ao meu coração, quando eu leio essa frase, é esperança. Porque, de fato, para Deus, não há nada que não possa ser restaurado, que não possa ser resgatado. E aí, a minha oração pessoal, que eu vou compartilhar com vocês agora aqui, é o que eu tenho buscado nos últimos dias, de uma forma muito intensa, de uma forma muito profunda no meu coração, que o Senhor resgate no meu casamento, restaure no meu casamento essa profundidade de conexão, de intimidade entre nós dois. E se você está passando por isso também te encorajo hoje a entrar comigo nessa oração, pedindo ao Senhor e confiando, tendo esperança de que o Senhor vai responder as nossas orações. E tudo que foi perdido, tudo que foi rasgado, como ela disse aqui, vai ser restaurado em nome de Jesus. Amém? Então vamos fazer a oração do nosso devocional. Pai Celeste, ensina-me a honrar o casamento. Espírito Santo, revela qualquer área de contaminação e desonra na questão do meu casamento ou de minha opinião sobre isso. Aí ela coloca ali entre parênteses que esta oração pode ser feita quer você seja solteira, quer você seja casada. Eu quero honrar tua aliança de intimidade em minha vida. Vamos repetir então a nossa frase do dia? Eu sou forte quando protejo a intimidade e rejeito o que viola uma aliança de casamento. Vamos orar então por esse tema? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, o meu casamento e o casamento de cada uma que me acompanha aqui hoje. Que, em nome de Jesus, o Senhor possa resgatar, restaurar, Senhor, aquilo que foi perdido, Pai, com o tempo, com alguma situação em específico, ou até mesmo com a desonra, como foi falado hoje no devocional.
Que nós possamos, Senhor, aprender de Ti, do Teu Espírito Santo, Pai, a honrar aqueles que estão conosco, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, entender que nós não estamos contra eles, Pai, contra os nossos maridos, Senhor, mas que a nossa luta é contra o inimigo que quer justamente destruir os nossos casamentos. Que em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que tem entrado, Pai, nessa área, nesse lugar de intimidade, Senhor, que não deveria estar ali, Senhor, tirando a exclusividade do nosso casamento, Pai. Nós te pedimos sabedoria e discernimento para que nós possamos tomar as decisões certas, Pai, em não permitir mais que essas coisas façam parte, Senhor, dessa intimidade. Que em nome de Jesus, o Senhor possa nos dar forças, possa nos dar esperança diante da Tua palavra, de que tudo aquilo que foi rasgado, tudo aquilo que foi quebrado, pode sim ser restaurado pelo Senhor e para a Tua glória. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, nos nossos corações que o Senhor é aquele que nos vê, nos ouve e nos responde. Em nome de Jesus, blinda, Senhor, guarda, Senhor, a intimidade dos nossos casamentos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Então agora você pode ficar com o louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe.